Bom, a palavra, o versículo, o tema de hoje é fé e boa consciência. O versículo está em 1 de Timóteo, capítulo 1, 3, 4, 5 e 6. É uma palavra do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a estas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, diz a palavra, perderam-se em loquacidade frívola, ou seja, em discussões inúteis. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, eu esteja como, ó Deus, uma trombeta nas mãos de Deus, a proclamar a verdade, ó Deus, a proclamar as virtudes de Deus para a vida daqueles que foram comprados a preço de sangue. Que esta palavra frutifique os nossos corações, dando, Senhor, em abundância frutos que contagiarão, que influenciarão todos aqueles que estiverem à nossa volta. Assim eu profetizo, assim eu oro com fé, em nome de Jesus. E uma vez mais o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Bispo Químio Lins, povo escolhido do Senhor, nação santa, eleitos de Deus. O nosso ministério, ele tem sempre as portas abertas para todo filho de Deus que tem fome da verdade. Porque aqui no nosso ministério, aquilo que é ensinado, aquilo que se é pregado, é a verdade de Deus. Aqui estão abertas as portas para todos aqueles que querem também conhecer Deus e ter intimidade profunda com o Senhor Jesus Cristo. Diga assim: foi por isto que o Espírito Santo inclinou o meu coração para estar aqui. Então são essas pessoas a quem Deus atrai, a quem Deus busca, a quem Deus resgata. Pessoas que não suportaram viver mais debaixo de jugo de escravidão, de sacrifícios, de filosofias humanas vãs, porque sabemos que infelizmente muitos cristãos não estão vivendo a verdade, e por isto não vivem uma vida de liberdade. Estão cativos espiritualmente e emocionalmente, pois só existe uma palavra que liberta. É o que diz João 8,31, diz assim a palavra do Senhor. Veja o que Jesus disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente o quê? Meus discípulos. Então Jesus estava mostrando que eles deveriam deixar a lei de Moisés para viverem um evangelho que são boas novas, que é a graça de Deus. Mas ele continua dizendo no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, só a verdade da graça de Deus, do evangelho de Cristo, é que podemos ser livres. Fora desta verdade, estamos cativos.
No versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esta doutrina que gera liberdade, e é claro, libertação, ela precisa ser pregada. E este altar é incansavelmente usado por Deus para pregar estas boas novas. Ué, mas bispo, eu já não estou livre? Estamos. Mas a graça de Deus é um processo contínuo, e se você não estiver assimilando e se alimentando da verdade, você acaba ficando o quê? Debilitado, raquítico espiritualmente. E aí que começam a vir o velho fermento, o velho pacto, a tentar influenciar, a tentar contaminar a nossa mente. Então veja o cuidado que o apóstolo Paulo teve ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo. Ele disse: olha, admoesta estas pessoas, porque eles estão querendo o quê? Ensinar outra doutrina. Então, incansavelmente, nós estamos ensinando a doutrina certa, porque sabemos que um pouquinho de fermento, diz a palavra de Deus, leveda toda a massa. Por isso, não questione, não murmure, não se queixe por nós estarmos dando esta injeção de doutrina. Eu creio que para tudo há um propósito, e Deus escolheu este ministério para um propósito específico. Eu creio que o final dos tempos, é claro que cada dia que passa se aproxima mais do fim, mas eu creio que nós estamos vivendo o final. Olha, os cientistas que não creem em Deus dizem que o mundo não passará deste século. Então nós temos que pregar a verdade, porque só ela liberta. Porque só ela gera uma boa consciência, só ela faz com que nós avivemos a nossa fé. Então este tem sido o grito do nosso ministério, seja pela rádio, televisão, internet, satélites, mas nós temos dado este grito. Estamos dizendo às pessoas: não ensinem outro tipo de doutrina. Ou mais, não busque outro tipo de doutrina. Há um tratado, há um pacto de melhores e superiores promessas, que é o Evangelho da graça de Deus, e é para nós, para o povo gentílico. E aqui está o fundamento sólido para uma vida espiritual. Então Paulo, ele também estava cuidando daquele povo em dizer que há pessoas que se ocupam também com fábulas, com genealogias sem fim, promovendo o quê? Discussões. Isto não tem nada a ver com serviço a Deus. Então o que muitas pessoas vivem fazendo, na verdade, nada tem a ver com o que é de fato servir a Deus. Paulo estava falando num contexto para aqueles que só se atinham ao conhecimento da palavra, mas a prática era totalmente averso àquilo que era ensinado. Estavam muito preocupados em falar de onde vinha a linhagem de Melquisedeque, ou então saber aquilo que a letra estava explicando, mas na prática, no dia a dia, nas atitudes, Jesus chega a chamá-los de sepulcro caiado. Por fora, olha, lindo, mas por dentro totalmente apodrecido. Então quer dizer que outras doutrinas, que não é a doutrina sã, que não é a doutrina da graça de Deus, não gera coração puro ou boa consciência. Exatamente. E a graça de Deus não se limita a ficar perdendo tempo com estas teorias. A graça de Deus é prática. A graça de Deus é você crer no benefício de Cristo e viver por fé. Se resume a isto. E a fé,
ela se torna, quando você vive a letra, quando você vive desta forma, a fé se torna o quê? Hipócrita. E o coração das pessoas nunca atingem o quê? Esta pureza. Porque elas sempre estão com aquele sentimento de culpa, achando que elas são pecadoras e que Deus jamais vai as perdoá-la. Este tem sido os ministérios legalistas. Eu não costumo dizer que aí fora se prega a lei, porque a lei são 613 mandamentos, é muita coisa, ninguém faz isso aqui no Brasil. Pelo menos eu não conheço nenhum ministério que faça. Mas são ministérios que se atribuem de coisas materiais que a lei fazia, para acharem-se merecedoras de alcançarem algo perante o Senhor. Ou seja, esses ministérios legalistas têm ensinado e têm contaminado as pessoas. E as pessoas sempre se sentem de que forma? Olha, eu não sou merecedor, eu jamais vou conseguir alcançar o favor de Deus, aquilo que eu sonho, por quê? Porque eu errei, eu pequei. Então a graça de Deus, ela transforma a nossa mente e a nossa consciência, fazendo-nos entender algo importante. Que o favor de Deus que está sobre você não é segundo as tuas obras, não é segundo as tuas conquistas, mas é segundo aquilo que Cristo conquistou por você. Foi Ele que teve que pagar o alto preço, foi Cristo quem teve que fazer tudo aquilo por você. Senão não seria a graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecíamos, claro, não merecíamos, mas Deus, infinito em sua misericórdia, Ele nos deu o seu favor, ou seja, Ele entregou o seu próprio Filho para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Então creia, tenha sua mente renovada em Deus de que o favor de Deus está sobre você. E não é segundo a obra, não é segundo a lei, não é segundo a lei mosaica, não, é segundo a graça, é o favor de Deus. E isto tem que redundar em quê na nossa vida? Uma vida de felicidade, de alegria, de realização e de prazer na palavra de Deus, de prazer na obediência à sua palavra. Veja que é o inverso da lei. A lei dizia que você tinha que fazer algo para conquistar. A graça de Deus não, falou que você já conquistou. E por isso o seu modo vivendes e operandes é diferente. Você é cristão, você é cristã, você se agrada das coisas de Deus porque Cristo te amou primeiro, porque Cristo te salvou. Todos estão compreendendo? Vamos a 2 Coríntios 1,3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Veja que Ele é o Pai de toda consolação. E diz: é Ele e nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então veja que, independente de passarmos por aflições, por tribulações, como é que a nossa consciência em Deus funciona? Como é que você administra esta situação que você está vivendo? É achando que isto daí é um castigo de Deus para a sua vida? Porque você errou ontem? Porque você fez aquele negócio errado que não era para fazer? Não. Mas você tem a consciência renovada na palavra de Deus, o entendimento de saber que, independente da situação, aquilo não é para você. Independente do problema que você esteja vivendo, aquilo é passageiro. A certeza que está no seu coração é que, inclusive, aquilo há de cooperar para o seu bem. Então veja que a consciência, a boa consciência, ela tem uma interpretação diferente, mas esta interpretação se dá por aquilo que você se alimenta. Por isso, eu comecei dizendo, não
busque fermento. Porque o fermento vai falar que você está passando por isso, porque você errou, porque você é um pecador, porque Deus está te castigando. Olha, e Deus diz, ó, nunca mais me lembrarei dos teus pecados. E Hebreus 8, 8 a 12, ele fala sobre isso, depois você pode ver. Ele fala sobre isso, jamais me lembrarei. Perdoei de todos os pecados. Mas para que serve também esta boa consciência? Para que você seja usado para confortar e consolar o seu irmão. E é isso que o altar está sendo usado. Da mesma forma que o Espírito Santo me consolou, eu hoje tenho a oportunidade de consolar você, de te dar uma palavra de incentivo. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Hebreus 5,13 diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite, e aí vai na questão daquilo que nós estamos alimentando o nosso pensamento, a nossa mente, diz que é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades, o quê? Exercitadas. Ou seja, pela prática constante da palavra, isto é importante nós observarmos que a palavra, ela não é simplesmente para armazenar espaço na nossa mente, para ocupar espaço. Ela é para ser vivida, ela é para ser praticada. E toda vez que você pratica aquilo que você aprende, você está se tornando maduro espiritualmente. Diga amém por isso. E ele continua dizendo, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o alimento sólido, ele fortalece, ele faz crescer, ele leva você ao rumo da maturidade. E é a palavra de Deus que nos sustenta. É o conhecimento de Deus que impede a destruição espiritual e dá sabedoria para discernir o bem e o mal. É a palavra de Deus que vai guiar você aos caminhos certos, a tomar a decisão certa, a fazer as boas escolhas. Isto inclui também quando você quer buscar um esposo, um marido, uma esposa. Para tudo na sua vida, o trabalho, enfim, para tudo o que gera a nossa vida, quando nós temos a sabedoria de Deus, nós temos também decisões sábias. Amém? Então as pessoas que vivem sendo enganadas, têm maior possibilidade também de apostatarem da fé, ou seja, de decaírem, de abandonarem a sua fé. E a pessoa começa a buscar os fermentos. Eu tive uma notícia há pouco tempo de um irmão que estava entre nós e que foi para a lei, porque achava que precisava de algo mais forte. Porque começou a se distanciar, começou a se afastar do braseiro, e por consequência chegou uma pessoa da lei e começou, não, precisa disso, precisa de jejuar, precisa se batizar, precisa disso, precisa daquilo, e a pessoa acabou se conformando e aceitou. Isto é fruto de quê? De uma má consciência. Isto é fruto de quê? De uma pessoa que tem se alimentado de leite. Ou seja, não conseguiu compreender aquilo que estava sendo ensinado. Porque uma vez se alimentando de alimento sólido, eu não creio, eu não acredito que nenhum de nós aqui que come mocotó, estrogonofe, rabada, feijoada, vai querer viver de leite. Principalmente materno, que é praticamente água pura. Então, assim também é na vida espiritual. Quando você se alimenta de um alimento sólido, que é a palavra da graça de Deus, que renova a sua mente, não tem como, é inadmissível você decair da fé, você apostatar da fé. Então, mais uma vez eu reforço, a igreja não dê ouvidos
a outro tipo de doutrina que não seja a graça de Deus. Diga amém. Paulo, aos Hebreus 4, 1 e 2 diz assim: temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, esta é a promessa. Quantos aqui estão no descanso? Digam amém. É assim que você tem que viver, hein? Independente das situações que estamos vivendo, estamos no repouso, catapauses, estamos descansando porque confiamos em Deus. Amém? Então ele diz, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Então a pessoa decai porque aquilo que ela ouviu, ela não conseguiu assimilar, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, quando a palavra que ministramos através do altar entra na sua vida e você recebe com fé, o repouso de Deus é garantia, é garantido por Deus. Então você vê quando a pessoa, ela está firme na fé, está madura espiritualmente, é quando ela passa por uma tribulação e ela mantém a serenidade, a confiança não é abalada, ela sabe que Deus está no barco dela e jamais vai abandoná-la. Diga amém. Então diga com fé: eu estou no descanso de Deus. Eu tenho alegria porque recebi as boas novas de Cristo. Olha, foi difícil, hein? Vou ler mais um pedaço curto, tá? O Evangelho são as boas obras, são as boas novas, de grande alegria. Então, meu amado, se nós vivemos um pacto de melhores e superiores promessas, que é a graça de Deus, e que diz que o resultado dela é a alegria, é a paz, a segurança, eu não posso andar inquieto, eu não posso andar atemorizado, aterrorizado, preocupado, eu tenho que confiar em Deus. Então, se você ouve uma mensagem que não gera repouso, que não gera alegria, esta mensagem não procede de Deus, não é a graça de Deus. O Espírito nos dá o discernimento imediato daquilo que é falso, porque só a graça de Deus nos conduz à bondade, à misericórdia de Deus. Então tudo aquilo que você aprende neste altar tem gerado no seu coração descanso, repouso, porque é a verdade do Evangelho de Deus para nós gentios. Então veja o que Jesus diz a respeito daqueles pregadores que pregam outro tipo de evangelho. Em Mateus 7,15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são que? Lobos roubadores. Então os falsos profetas, eles pregam o quê? Condenação. São interesseiros, roubam os sonhos, destroem as esperanças, destroem a autoestima do povo de Deus, destroem inclusive o prazer de viver, porque geram o quê? Geram uma consciência ruim, uma consciência negativa, uma má consciência, geram culpa, geram pecado, geram acusação e condenação. Então, amados, milhares de pessoas à volta do mundo perderam o prazer de irem à igreja por causa disso, por causa de lobos vorazes, roubadores, disfarçados de ovelha. Por isso Jesus continua dizendo no versículo 21, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai. Quantos aqui têm prazer em fazer a vontade do Pai? Então, meus amados,
É assim que nós devemos viver. Temos que ter prazer na palavra de Deus, mas temos que ter uma boa consciência. E só se tem uma boa consciência quando se alimenta de alimento sólido, ou seja, daquilo que é certo. Vamos ver o que diz Romanos 5,18, fala assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, através da morte de Cristo, foi o ato de justiça, veio o quê? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então veja que a graça de Deus, o resultado dela é a vida. Jesus é o quê? É o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que Jesus pregou e ensinou foi o quê? Foi a graça. Ele diz, Moisés trouxe o quê? A lei. Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, meus amados, não podemos abrir mão disto. Nós entramos no descanso de Deus, porque sabemos que fomos justificados. Então o maligno não pode nos tocar, porque ele já foi destruído na cruz do Calvário. Então não há praga, não há encantamentos, não há maldição, não há absolutamente nada que possa destruir a tua vida. Diga assim, eu sou indestrutível, porque maior é aquele que está na minha vida do que aquele que está neste mundo. Então isto é uma postura madura, é uma postura de confiança, de fé e, é claro, de boa consciência. Veja o que diz Efésios 3, 17 a 21. Paulo fala assim, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Então Cristo não habita de outra forma, senão pela fé. Estando vós arraigados, essa palavra arraigados significa o quê? Edificados, presos. Então, estando vós arraigados e alicerçados, ou seja, firmados em amor, não pode ser no ódio, no medo, qualquer tipo de sentimento maligno, não tem nada a ver com a graça de Deus. Ele fala assim, a fim de poderdes compreender, como todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ou seja, Deus não tem mais segredos para com o seu povo. Os mistérios, eles foram todos revelados, e Ele quer que você seja ciente destes mistérios e tome posse da plenitude dele. E ele continua dizendo no versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Veja que aquilo que Deus pode fazer e está fazendo, eu creio, na tua vida, é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder de Deus opera em você, o poder de Deus opera em nós. Isto é algo que já foi outorgado por Deus para a sua vida, não abra mão. E no versículo 21 ele diz, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre, amém. Então este entendimento nos faz o quê? Nos faz ter uma boa confissão, porque nós temos uma boa consciência, faz com que vivamos sempre em triunfo, mesmo em meio às lutas. Você não precisa passar a vida inteira, e isto é impossível, é claro, sem passar por uma tribulação, uma aflição, para que você tenha confiança em Deus, não. Pelo contrário, é no meio das aflições que nós vemos a mão poderosa de Deus nos guiar e nos proteger e nos livrar. Então não duvide daquilo que Deus já fez por você na cruz do Calvário.
Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo, Jesus estava afirmando, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então você entende e compreende o poder de Deus que está na sua vida? Você consegue dimensionar o poder e a autoridade que está na tua vida? Não viva segundo as circunstâncias, viva segundo as promessas de Deus, diga amém por isso. Então você precisa colocar a sua fé em prática, porque a graça de Deus, ela livrou o seu coração de qualquer sentimento que poderia ser impedimento para que você recebesse o que você precisa, o que você necessita. Por isso, meu amado e minha amada, há um poder que opera na sua vida, e você pode receber e confessar por fé, diga amém, que fará com que você possua tudo aquilo que Deus determinou. O Senhor prometeu coisas grandiosas ao nosso ministério, e nós estamos aproximadamente 39 dias para o fechamento deste ciclo de 2016. Mas talvez alguém diga: olha, bispo, algumas coisas ainda não aconteceram. Ou quem sabe alguém diga: olha, na minha vida ainda nada aconteceu. Ou quem sabe alguém diga: tudo já aconteceu. Mas o fato é que Deus te deu autoridade para que você não desista. E se é a promessa de Deus, olha, eu não abro mão, foi conquistado por Deus para a minha vida. Aquilo que Deus conquistou é de graça para a sua vida, não abra mão. Agora confie em Deus, creia que Ele vai te colocar na posição estratégica para que você possa adquirir aquilo que você sonha, para que você alcance aquilo que você deseja. É uma questão de tempo, e creia que o seu tempo está chegando, diga amém, com entusiasmo. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, ou seja, a maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, amados, o Senhor, Ele não quer que nenhum dos seus filhos viva agitado, ou então sendo induzido ao erro. Por isso Ele iluminou os olhos do nosso coração, e nós devemos ser instrumentos dEle, de Deus, para que através da verdade que está em nós, levemos também outros irmãos a viverem uma vida espiritual certa e correta. Ou seja, nós temos que ser sal e luz para o mundo. Você tem que dar o seu testemunho, o exemplo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, para influenciar outras pessoas. Mas para isto temos que usar o discernimento que recebemos de Deus para saber o que procede e o que não procede de Deus. Isso se chama olhos iluminados. Vamos ver o que diz 1 de João 4, versículo 1 em diante. Diz assim o apóstolo João: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. É o que nós temos visto. Muitas pessoas dizendo que é a palavra de Deus, mas gerando condenação para o povo de Deus. Isto não é a voz de Deus. No versículo seguinte diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus.
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. E diz que presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, meus amados, aqueles que confessam e que dão crédito à graça de Deus, são aqueles que são filhos de Deus. São aqueles que reconhecem a Cristo como Salvador. Mas nós vemos a lei mosaica negando os judeus que não são messiânicos, mas são os ortodoxos, por exemplo. Eles negam a Cristo. Eles não acham que Cristo era o Messias, eles acham que Cristo era simplesmente um profeta. Eles não dão crédito a esse tipo de palavra. Mas você está aqui porque você é filho de Deus. Você compreende que o plano de Deus na cruz do Calvário é para você. E por isso você vai reinar em vida. Então vamos a Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração para quê? Para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então nós temos uma herança, diga amém por isto. Nós temos a bênção de Deus, diga amém. E olha, é ilimitada, diga amém. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que quem crê pode experimentar a eficácia do poder de Deus. E é justamente isso que nós vamos experimentar todos os dias. 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, diz que lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Então a minha pergunta à igreja é a seguinte: como você tem edificado a sua casa? Paulo disse que ele recebeu, ele fala, olha, eu recebi a palavra, o conhecimento, a graça, lancei os fundamentos como um prudente construtor. Ou seja, a graça de Deus é a base para a nossa vida. Agora, como nós estamos construindo essa vida? Cada dia que você vem para a igreja, você recebe um tijolo, você recebe um material para que você edifique a sua vida, a sua casa. Como você tem edificado a sua casa? Porque ele diz no próximo versículo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E na continuação deste capítulo, ele vai dizendo, olha, o fogo vem e prova aquele que edificou sobre ouro, pedras preciosas, sobre aquele que edificou sobre madeira, palha e feno, e o fogo vem e consome. O fogo é o que? São as provações da vida. Mas aquele que edifica bem a sua vida, ele é provado pelo fogo, assim como aquele que edifica mal. Mas a diferença está no resultado da vida daqueles que edificam de forma certa. E é isso que eu quero ver na tua vida. Independente de nós estarmos vivendo um mundo do caos, isto não é para nós. O que é para você é aquilo que Deus prometeu, e não abra mão disso. Eu creio que Deus pode usar o inimigo para semear na nossa vida. Deus pode fazer. O Espírito Santo pode inclinar o coração de um milionário, seja lá de que situação for, e abençoar a tua vida.
Deus pode fazer isto. Servimos a um Deus de sinais, prodígios e maravilhas, que não são do engano, mas da verdade. Então não abra mão, não duvide do potencial do Deus a quem você serve. Ele pode fazer mudar toda e qualquer situação, amém? Então vamos lá, vamos para os próximos versículos. Vai para Romanos? Romanos, né? Então vamos lá, Romanos 8:33, estamos chegando ao final. Diz assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que pode te condenar? Quem é que pode te acusar de alguma coisa? Diz o seguinte: é Deus quem o justifica. Fala assim: eu já fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você acha que Deus se esqueceu de você? Está enganado, jamais. Jesus jamais se esquece de nós. E ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não. Diz que em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. Você vai sair daqui nesta noite para receber tudo aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida. Você vai sair daqui para receber. Você não vai conquistar, você vai receber. Porque conquistar o Senhor já conquistou por você. Não é por obras, é por graça. Aquilo que Cristo fez por você é seu direito e sua herança. Portanto, você vai sair daqui para receber todas as bênçãos de Deus, todas as promessas de Deus. Então, meus amados, o seu coração, ele está selado pela palavra da graça de Deus. Diga amém. Então repita comigo essas palavras: o meu coração está selado pela graça de Deus. Eu jamais vou abrir mão das promessas do Pai para a minha vida, porque Ele pagou um alto preço para que eu desfrutasse de todas as suas promessas, que são meu direito e herança em Cristo Jesus. Assim seja, assim eu declaro em nome de Jesus. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor? Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, levante suas mãos neste momento. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. Sabemos, Pai, que Tu estás preparando o Teu povo para algo grande, para coisas grandiosas, coisas que foram conquistadas por Ti na cruz do Calvário. E nós, Senhor, assim como aprendemos, temos que ter e temos uma boa consciência. A nossa consciência nos faz acreditar num Deus maravilhoso, num Deus bondoso, num Deus que apacenta as suas ovelhas com amor, num Deus que nos coloca em lugares maravilhosos para nutrir a nossa alma, para nutrir, Senhor, as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Enfim, Senhor, em Ti nós estamos plenos. Em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Em Ti nós, Senhor, podemos reinar em vida. E é isso que nós cremos, Pai. Independente das situações, independente dos problemas, independente das perseguições que passamos todos os dias, sabemos que as asas de Deus estão sobre nós, nos protegem, nos guardam, nos blindam, Pai, do ataque, do dardo, da seta do inimigo. E assim, Senhor, nós estamos seguros, porque cremos, Pai,
que a tua palavra, ela está se cumprindo na nossa vida, e a tua palavra diz que o favor do Senhor, o favor significa todas as bênçãos, todas as promessas estão sobre nós. E eu creio, Pai, que este universo está inundado das promessas de Deus. Eu creio, Senhor, que esta terra está repleto das promessas de Deus. Mas para que nós possamos usufruir destas promessas, nós temos que utilizar, Senhor, uma arma espiritual. Nós temos que utilizar a nossa fé. As promessas estão como cardumes de peixes, estão aí à nossa volta, e você, com uma vara chamada fé, você vai pescar estas promessas. Você vai pescar estas promessas, porque a fé só foi dada aos eleitos. Portanto, as promessas de Deus é um direito do povo de Deus, é um direito exclusivo daqueles que servem a Deus. E é para você, creia, ou enxerga esta terra cheia de oportunidades de Deus para a tua vida, cheio das promessas de Deus para a tua vida, e comece a pescar cada uma delas, tudo aquilo que você precisa, seja saúde física, seja saúde emocional, seja um emprego, seja uma promoção, seja uma paz dentro do teu lar, aquilo que você necessita para que você viva um lar abençoado, não importa. Tudo isso o Senhor já colocou à sua disposição, tudo isso o Senhor já lançou para que você possa usufruir. Então lance a sua vara de pescar, a sua fé, utilize a sua fé agora e comece a pescar aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, porque o Senhor já derramou, o Senhor já manifestou no mundo espiritual tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa. Creia nisso, creia. Deus te deu uma consciência, e esta consciência está sendo bem trabalhada, está sendo bem edificada na graça de Deus. E a graça de Deus é isto. A graça de Deus é você viver crendo no impossível. A graça de Deus é você esperar sempre o melhor de Deus. Não espere o pior, não espere o castigo, não espere a condenação, não. Espere o amor, espere o perdão, espere a graça, espere as promessas de Deus. Espere o melhor, espere o melhor. Ou em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, e tomamos posse deste favor, desta graça maravilhosa, Pai. Oh, manifesta, Senhor, aonde estivermos, aonde as nossas mãos forem postas, aonde os nossos pés pisarem, aonde os nossos olhos alcançarem. Ó Deus, que seja bendito, que seja abençoado, que seja próspero, que sejamos felizes, Pai, que sejamos realizados, que a nossa visão, o nosso entendimento seja sempre, Senhor, um entendimento bom, uma visão boa, uma boa consciência, Pai, porque é desta forma, Senhor, que veremos na nossa vida a manifestação de todas as promessas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Eu vou pedir para que a bispa Cristiane nos dê a bênção final. Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem, nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz, em segurança, motivados e felizes, com a nossa fé fortalecida, sabendo que esta semana teremos respostas de Deus
estaremos prontos para receber o melhor de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.